Oi, Saulo. Oi, Vitória. Tá Só conseguindo me ouvir? consegui te ouvir muito bem e até inclusive antes de entrar na live. Ai, que bom. Então, boa tarde, gente. Já vamos começando, né, as apresentações para a gente não perder muito tempo. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória Reis, estou à frente aqui da Liga Intensamente. Nós somos uma liga de saúde mental da Faculdade de Ceilândia, né, Universidade de Brasília. E eu estou muito feliz para a gente estar na nossa quinta edição do nosso projeto Vamos Conversar sobre Saúde Mental, que são essas rodas de conversa que a gente faz online, né? Por live no Instagram. E hoje a gente convidou o Saulo, nosso psicólogo clínico, né? Também formado pela UNB. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua profissão, sua atuação e quem você é, para a gente te conhecer. Bem, é um prazer incrível estar aqui. Essa é a minha primeira live. Ai, que Então, legal. inclusive, eu tenho uma pergunta para ti. É normal ficar preto aqui embaixo? Como é que é? Deveria me mostrar? Fica preto? É. Aqui embaixo aparecem os comentários ou as pessoas que estão entrando. Você Ah, mas a consegue ver? minha face não aparece. Aparece. Ah, é? Eu não estou Sim, pra conseguindo gente ver. tá aparecendo, eu tô te vendo. Ah, ok. Então tá. Se alguém não estiver me vendo aí, como eu não tô, por favor, comenta. Bem, como você me apresentou, meu nome é Saulo, né? Saulo Maciel Oliveira, sou psicólogo clínico, realmente sou formado pela UNB e atendo numa abordagem específica que chama terapia cognitivo-comportamental, né? E também utilizo alguns desdobramentos dessa abordagem. Então é um prazer estar aqui nessa primeira live, fico muito feliz pelo convite. Ai, prazer é nosso, a gente agradece muito a sua disponibilidade num sábado, né? Agora voltaram as aulas e a gente escolheu fazer a live no sábado. Então vamos começar, né? Com o nosso tema é transtorno de pânico e transtorno de ansiedade de doença. Vamos começar falando sobre o transtorno de pânico, então? Claro. Eu queria fazer um comentário interessante, importante antes de eu começar, que é, como eu falei, eu tenho uma abordagem específica e a psicologia tem diversas abordagens. Uhum, Então, tudo que eu falar está muito enviesado também pela minha abordagem. Talvez algum colega de uma abordagem diferente veria de outra forma, né? uhum. Então, vamos lá. Eu achei muito interessante esse assunto para esse momento que a gente está vivendo, na pandemia. Acho que a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Sim. Sobre o transtorno de pânico. Transtorno de pânico é uma condição, né, um transtorno mental, onde o indivíduo apresenta ataques de pânico. E o que, que são esses ataques? Quero tentar passar para vocês de uma forma bem visual, né? Imaginem que vocês do nada começam a perceber o coração acelerando. E aí surge um pensamento na sua cabeça, né? Caramba, eu vou passar mal. Meu coração não está bem. E aí você começa a ficar ansioso. E aí, quando está ansioso, por pensar que vai passar mal, você começa a reparar outras sensações corporais. Uma sensação de que não está respirando bem, uma sensação de frio na barriga, ou suor frio, né? Varia muito de pessoa para pessoa. E aí, ao perceber essas outras sensações, você tem mais certeza que vai passar mal. E aí a sua ansiedade aumenta, né? Então, esse é o ataque de pânico. É um ciclo intenso de ansiedade que vai aumentando, onde a pessoa está muito assustada com a possibilidade ou de desmaiar, ou morrer, ou perder o controle de alguma forma. E aí, Entendi. uma vez que ela tem alguns desses ataques, ela começa a ficar ansiosa, porque ela espera que isso possa acontecer novamente, né? Então, é uma ansiedade geral. Será que esse ataque vai acontecer novamente? O que, que eu posso fazer para evitar esse ataque? E aí configura-se o transtorno, né? São sensações muito fortes, né? Que a pessoa sente. Isso, às vezes, o fato da sensação ser intensa acontece porque ela já está nesse ciclo, né? Uhum. Mas o que desencadeia são sensações ou inesperadas ou
de origem desconhecida para aquela pessoa. Por que meu corpo está fazendo isso? Né? Não sei por que isso está acontecendo. Então, essa incerteza traz esses pensamentos, né, a respeito de uma catástrofe que pode acontecer. Entendi. Olha, tivemos pessoas se identificando aqui, né? Exatamente assim. E depois do ataque, depois que o ataque já começou, eles perguntaram, né? Você quer Depois que o deixar as ataque. perguntas para o final ou já quer respondendo agora? Não, eu acho legal, assim, porque a gente vai interagindo, né, com o pessoal. Fica mais dinâmico, né? Tá bom. Depois que o ataque já começou, a primeira pergunta. Isso. Então, é um pico de ansiedade, né, que a pessoa tem. Um pico alto, um nível de ansiedade que beira o máximo que alguém pode sentir, porque a pessoa pode acreditar que está morrendo mesmo. E ele passa, esse pico passa, né? Mas a pessoa vai continuar receosa de que aquilo pode acontecer novamente, né? Então essa ansiedade, ela, ela não fica naquele pico, mas ela continua ali, a pessoa fica angustiada com essa chance, com a chance disso acontecer novamente, né? Entendi. E aí você tinha comentado comigo sobre o agorafobia, não é isso? Aí para Isso. você explicar como é que funciona isso aí. Antigamente tinha o mesmo nome, inclusive, né? Era transtorno de pânico e agorafobia. Entendi. Hoje tem uma separação porque dá para você ter um sem o outro. Descobriu-se isso, né? Mas qual que é a ideia? Imagina, se você tem esses sustos, esses ataques, e se sente muito mal, pensa que vai desmaiar, e você está no meio de um shopping, por exemplo, ou no meio de um show, isso torna a situação ainda pior, né? Parece ainda pior. Então, algumas pessoas vão começar a evitar ambientes onde passar mal seria ainda pior. Essas pessoas evitam sair de casa ao máximo, ou evitam ir para ambientes cheios de pessoa, ou ambientes muito fechados, onde o socorro seria difícil, como no elevador. E aí começa a se configurar a agorafobia. O medo de sair de casa, o medo de espaços amplos ou muito cheios, ou onde o socorro seria muito difícil, né? Lugares mais claustrofóbicos. Entendi. Essa é uma outra condição. E agora que a gente está vivendo uma situação onde sair de casa pode ser bastante ansiogênico, né? Algumas pessoas estão tranquilas, né, em sair de casa, mas muitas não estão, né? Sim. Faz sentido que a gente converse sobre isso. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre as implicações da pandemia, né? Em relação a esses transtornos. E o transtorno de ansiedade de doença? Tem relação? Um leva ao outro? Como que funciona? Certo. Tem uma relação porque a pessoa está direcionada à preocupação com a saúde. Né? A preocupação, a ideia de morrer também é muito comum nos dois transtornos, né? Uma preocupação intensa com a ideia de morrer. Mas eles são diferenciados no seguinte aspecto. Eu falei que no transtorno de pânico a gente tem um pico, né, de ansiedade e depois a pessoa fica ansiosa, angustiada, na espera de que aquilo eventualmente, infelizmente, possa ocorrer. Uhum. O transtorno de ansiedade e doença é algo mais constante. Né? A pessoa fica ansiosa constantemente em relação à sua saúde. Todos nós temos preocupação com a nossa saúde. Numa pandemia, isso se expande, né? Sim. Mas alguns estão muito pouco preocupados com a saúde, né? Um nível de preocupação bem baixo. Tem pessoas muito preocupadas com a saúde. Eu, por exemplo, acho que eu sou uma pessoa muito preocupada com a saúde. E tem pessoas que vão além dessa preocupação. Pessoas cuja preocupação começa a adoecer. Né? Então, a pessoa se preocupa tanto com a saúde que ela fica doente com essa preocupação. Ela começa a apresentar muita ansiedade com a ideia de desenvolver alguma doença.
E esse é o transtorno que antes era, como é que fala? Hipocondríaco, né? Antigamente tinha dois. Isso. Antigamente tinha dois transtornos. A fobia de doença, um medo intenso de pegar uma doença, e a hipocondria. Hoje a gente não usa mais esses termos, a gente fala de transtorno de ansiedade e doença. É isso mesmo. Ah, entendi. Tá, temos mais perguntas aqui. Ó, quem Vamos tem lá. TDAH tem predisposição a ter ansiedade ou crise de pânico? Eu realmente não sei responder essa pergunta, embora na minha experiência clínica, pessoas com TDAH são pessoas mais ansiosas, né? Principalmente se estão voltadas para hiperatividade. Porque TDAH, para quem não conhece, é um transtorno de déficit de aprendizagem, de atenção e hiperatividade. E a pessoa pode ter mais déficit de ansiedade ou mais hiperatividade, ou os dois, né? Pessoas mais voltadas para hiperatividade, geralmente, realmente, estão mais propensas a desenvolver condições ansiosas. Se especificamente no pânico, eu não sei responder. Entendi. Ó, tem outra. Existe alguma manobra não medicamentosa para impedir a progressão da crise ou pelo menos aliviar? No ataque de pânico, no caso, né? Eu imagino. Sim. Sim, existem técnicas para interromper aquele processo imediatamente, mas existe um tratamento psicológico e não vai interromper naquele momento a crise, mas vai prevenir que as crises aconteçam e dar ferramentas para o indivíduo aumentar a chance dele prevenir aquelas crises e interrompê-las. Ou seja, existem sim algumas coisas que você pode fazer ali na hora que aumentam muito a chance de interromper a crise. Por exemplo, morder um limão parece que é algo que impede o pânico de algumas pessoas. Você pegar um limão e morder mesmo com força. Certo. Você enfiar o rosto e as mãos em um balde cheio de água gelada com muito gelo, também é algo que parece ter algum efeito. Mas isso tudo é muito provisório e mesmo que funcione para a crise, a pessoa vai continuar com o transtorno. Então, o tratamento psicológico é extremamente recomendado. Inclusive, alguns artigos apontam, a literatura, no geral, aponta que o tratamento específico da terapia cognitivo comportamental é mais eficaz a longo prazo do que medicamentos no transtorno de pânico, especificamente. Entendi. Essas medidas que você falou sobre água gelada, o gelo, né? Tem a ver com trazer a gente para a presença, parar de pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e trazer para o momento presente? É mais ou menos isso, será? Tem técnicas voltadas para trazer a gente para o momento presente, como, por exemplo, se pegar descrevendo algo, você olha o que está ao redor e começa a descrever em detalhes. Tem a técnica que chama Calme-se, e também é baseada nisso. Mas esses dois exemplos que eu dei mais extremos, do gelo e do limão, no caso, são para dar uma pane no sistema nervoso simpático, né? Autônomo periférico Uhum. simpático. Então, eles dão uma, uma despertada, assim. Entendi. Então, no caso, por exemplo, nesse que você falou sobre descrever alguma coisa, se algum colega, por exemplo, estiver passando por essa situação, essa é uma forma que a gente pode ajudar? Tipo, por telefone ou mesmo no mesmo ambiente? Sim, é uma forma que você pode ajudar. Se você consegue validar aquela pessoa e mostrar que você está entendendo o quão é ruim ela estar ansiosa, depois disso, você pode pedir para ela descrever algo que esteja na frente dela em detalhes. É algo que Entendi. pode ajudar, sim. É, Tem mais uma você. aqui? Então Pode vamos. continuar. Não, é porque você é enfermeira, né? Tá se formando em enfermagem, né? Tem muitas pessoas, eu imagino, que podem ser, podem estar se formando em enfermagem. E vocês vão ter contato com pessoas entrando em ataque de pânico e indo para emergência, que elas acreditam que vão morrer, né? Uhum. E geralmente elas, assim que é medido os sinais vitais dela, e você diz que ela
não está sofrendo nenhum ataque cardíaco ou um AVC, ela fica calma na maioria das vezes. Isso é importante saber. Sim, é importante mesmo. Pra gente saber qual conduta tomar, né? É muito Isso. importante. Tem mais uma aqui. Qual a evolução clínica do transtorno? A evolução clínica do transtorno é a seguinte: geralmente a gente tem uma boa probabilidade de ter um ataque de pânico ao longo da vida, né? Muitas pessoas mesmo têm um ataque, mas algumas poucas dessas pessoas vão olhar para aquilo e dizer: caramba, não quero ter aquilo de jeito nenhum, novamente, né? E aí elas vão começar a tomar uma série de medidas para evitar aquele ataque. Essas medidas, ao contrário do que elas desejam, aumentam a ansiedade a longo prazo. E aí elas começam a desenvolver o transtorno, não só um ataque, mas o transtorno em si. Entendi. Então, sempre bom buscar ajuda, né? Do que fazer sozinho. Sim, sim. É melhor enfrentar ou evitar os gatilhos? Os gatilhos, os gatilhos que geram as sensações que geram o ataque de pânico, será que é isso a pergunta dele? Eu acredito que sim. Né? Foi quando a gente estava Melhor. falando sobre isso. Se você teve um primeiro ataque de pânico, enfrenta os gatilhos. Né? Se você teve mais de um, procura ajuda de um profissional para enfrentar os gatilhos. A evitação geralmente gera mais ansiedade a longo prazo. Entendi. Deixa eu ver aqui se achamos mais. O pessoal tá elogiando, falando que é muito didático sua fala. Deixa eu ver. Por enquanto são essas perguntas que temos. Certo, então vamos seguir. Vamos. Pessoal, pode perguntar à vontade. O Saulo adora quando tem perguntas, né? Para ficar uma coisa mais interativa. Então vamos. Pode continuar. Certo. Então, a gente está no meio de uma pandemia. E aí a gente está falando de dois transtornos que estão relacionados à ideia de você ficar ansioso com uma doença ou com a ideia de morrer. Né? Uhum. Ficou claro pela minha explicação o que é o transtorno de ansiedade e doença? Eu entendi. É? Pessoal, ficou claro? Vamos ver se eles respondem. Opa, temos mais uma pergunta aqui que eu passei batido, não vi, desculpa. Eita, O vamos lá. Lápis BSB que perguntou, desculpa, gente. Podemos usar essas técnicas em casos de tentativa de autoextermínio? Não, nenhuma dessas técnicas serve para isso. No caso, se você está percebendo que alguém está numa tentativa de suicídio, né, ou de autoextermínio, é melhor você ligar para a emergência, né, imediatamente. Se você não conseguir conter essa pessoa, né, Uhum. é melhor se fazer. Se ela não estiver na iminência de fazer aquilo, tente levá-la a algum serviço de saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra. Entendi. Ó, tem mais uma. Contenção mecânica, segurar ou amarrar, da pessoa em crise de pânico ou psicótico, vale a pena? São dois ataques muito diferentes, né? Um ataque psicótico pode gerar violência, ou a pessoa pode fazer algo que não vai ter volta, né? Ela pode se machucar seriamente ou machucar alguém seriamente. Uhum. Então, nesses casos, infelizmente, às vezes a última saída, né? A última saída é a contenção. Né? Mas no ataque de pânico, não. Não cabe você tentar segurar a pessoa. Quando ela está num nível de ansiedade muito alto, não faz sentido. Poderia fazer com que a pessoa sentisse mais ansiosa. Né? Essa foi uma boa pergunta, porque é bom diferenciar esses dois. O ataque de pânico e um ataque psicótico. A pessoa acha que um ataque psicótico, a delírio, né? A pessoa pode achar coisas que não são verdade, né? Então, por isso ela pode fazer coisas absurdas, como pular de algum lugar ou matar alguém, alguém que ela ama, inclusive. Entendi. Estão falando que meu som tá baixo, para você tá baixo também? Eu vou Não, aproximar um pouquinho, fica melhor? Fica para melhor mim tá assim, mais bom. alto?
Pra mim tá bom o som. Tá, vou tentar falar assim mais perto para ver se fica mais alto. Tem mais uma pergunta aqui também. Como faço para ter acesso ao seu atendimento? Preciso de encaminhamento médico? Não. Eu tenho um Instagram aqui, Vida Assertiva. Você pode ir lá e lá tem meu contato. Se eu não me engano, eu deixei meu contato lá. Fica à vontade. Se não tivesse, pode mandar mensagem. Não Sim, precisa. gente, também. E também pode mandar no Instagram da Liga, tá? Que a gente entra em contato com ele e repassa ou passa o contato dele para vocês. Por enquanto, deixa eu olhar aqui. Pronto. Pronto? Então vamos seguir, né? Por enquanto, sim. Então, a gente falou de transtorno de pânico, onde a pessoa fica muito ansiosa com algo que ela está sentindo. A gente falou de agorafobia, onde a pessoa sente medo de sair de casa ou sente medo de locais específicos, com algumas condições específicas, como um grande número de pessoas. E a gente falou de transtorno de ansiedade e doença, onde a pessoa se incomoda muito com a incerteza de estar doente. Uhum. Ela não sabe lidar com essa incerteza de estar doente. E agora que a gente está vivendo uma pandemia, é um estresse significativo para esses três tipos de condições, né? Então, as pessoas que estão nessas condições ficam mais ansiosas, talvez menos a pessoa de agorafobia, ela pode ficar em casa, como ela prefere, né? Uhum. Mas também há um aumento de chance desses transtornos virem a acontecer. Eu falo isso não com base em dados estatísticos, porque a gente ainda não tem esses dados. As pessoas que têm transtorno de pânico e transtorno de ansiedade de doença e de agorafobia, principalmente, demoram muito para procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Eles vão em tudo quanto é médico, vão na emergência 1000 vezes antes de ir num psicólogo, num psiquiatra. Então, esses dados a gente ainda não tem. A gente já está vendo na pandemia um aumento do número de depressão, né, e de quadros ansiosos no geral. Mas esses três a gente ainda está esperando. Mas faz todo sentido teórico que esses casos aumentem agora. Né? Uhum. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, de modo Exatamente. geral. Isso. E a gente está vendo muitos casos de morte, né, próximos. E muitos transtornos de pânico, inclusive, surgem. O primeiro ataque de pânico costuma surgir muitas vezes depois de algum evento estressante. E muitos desses eventos é um episódio de morte de alguém próximo. Então, um episódio de morte de alguém próximo aumenta a chance de você ter um ataque de pânico, aumenta significativamente. Então, há uma boa chance de isso fazer esses transtornos aparecerem muito, né? E aí, eu acho muito importante nessa live que a gente mostre formas da pessoa identificar o que, que é uma ansiedade alta em relação à minha saúde Isso. e o que, que é já uma doença, um transtorno já. O que, que eu preciso já procurar ajuda para lidar com essa ansiedade, né? O que, que você Uhum. acha? Importantíssimo. Super apoiado. Então eu vou tentar passar essas ideias. Claro que não dá para se autodiagnosticar, só um profissional vai conseguir te diagnosticar, Uhum. mas fiquem atentos ao seguinte, pessoal. Se vocês começam a evitar situações que prejudicam vocês por causa da ansiedade, vale a pena procurar um profissional. No caso da pandemia, a gente começa a evitar situações que seriam importantes, né? Então você pode, por exemplo, evitar uma entrevista de emprego, porque se você entrasse naquele emprego, você ia começar a trabalhar presencialmente, e você quer evitar isso na pandemia. Faz todo sentido nesse contexto atual. Né? Uhum. Mas se você faz isso além do contexto, né, em outras situações, você começa a evitar fazer exercícios físicos, por exemplo, para o coração não aumentar, para não
trazer uma aceleração do coração. Ou se você começa a evitar locais longe de hospitais porque tem medo de que não vai ter socorro, ou você começa a evitar elevadores, ou começa a evitar sair sozinho, ou entrar em locais muito amplos, então vale a pena começar a procurar ajuda. E é claro, o ataque de pânico em si, se você tem um ataque e percebe que está sentindo que vai morrer, pensando que vai morrer, ou desmaiar, ou perder o controle do seu comportamento de alguma forma, faz todo sentido você procurar ajuda. Muitas pessoas separam a mente e o corpo, e até de forma didática dá pra gente separar, né? Pra gente separar bem. E aí, pensando de forma didática, a pessoa que tem o transtorno de pânico ou o transtorno de ansiedade e doença pensam que tem algo no corpo, algo orgânico. Então, para que ir ao psicólogo? Para que ir ao psiquiatra? Né? Mas a verdade é que essas coisas são uma só, mente e corpo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, tem mais de uma? Como é que tá? Não, por enquanto, só mais essa. O que fazer quando eu, enquanto familiar, percebo que um membro da família apresenta esses sintomas? Como abordar? Muito difícil essa pergunta para quem está tentando ajudar o familiar. Porque a pessoa acredita realmente que ela tem uma condição, separando didaticamente, física, orgânica. Então, se você ir até ela, pedindo para ela ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, ela pode se sentir muito ofendida. A gente tem esse paradigma ser quebrado, né? Essa visão de que só vai ao psicólogo pessoas que estão muito mal e realmente dificulta bastante. As pessoas se sentem ofendidas às vezes quando você pede para elas procurarem ajuda. Então essa é uma pergunta realmente difícil para o familiar responder, né? O que eu faço? Bem, uma coisa muito interessante é você apresentar para essa pessoa vídeos ou algum material que mostre algo exatamente igual ao que ela vive. Por exemplo, no transtorno de ansiedade e doença, mesmo quando o médico fala para a pessoa, você não tem essa doença, mesmo quando o exame mostra que não tem essa doença, a pessoa ainda, no fundo, desconfia que ela pode ter. Isso é algo bem particular de alguém com transtorno de ansiedade e doença. E há muito material na internet sobre isso. Né? Uhum. Então, se você compartilhar com esse membro da família, talvez ele se identifique. Né? No fim das contas, o primeiro passo é sempre dele. Sim. É algo que pode ser feito. Mostrar para essa pessoa algum material, né, que ela se identifique. Uhum. É porque é uma situação delicada, né? Porque mexe muito com a aceitação de que eu tô passando por isso, né? Às vezes a gente pensa, não, nunca vou passar por nada, minha cabeça é forte, tem essas crenças assim, né? E todo mundo Isso, tá sujeito a desenvolver alguma coisa, né? Assim, ao decorrer da vida, dependendo da situação que a gente tá vivendo. Então isso. é uma situação delicada mesmo. A gente criou uma cultura onde a vulnerabilidade é vista como algo feio. Né? Então, Sim, as pessoas têm que ser invulneráveis, tem que ser o Superman, é maravilha. Né? Então, essas sim, o pessoas são. inviável, o que Então, não se você vê um existe. documentário, né, sobre alguém que conquistou alguma coisa grande, algum famoso, você vai ver como ele venceu as, as, as quedas dele, né, os fracassos dele, como ele foi forte e persistente. Então a gente fica com a impressão que a gente é muito vulnerável, muito fraco comparado a essas pessoas. Né? E aí as pessoas tentam negar isso, né? Tentam ser fortes o tempo inteiro. E tem outro motivo, tá, Vitória? Que é o seguinte: a pessoa muitas vezes, isso em parte é culpa dos psicólogos, de nós psicólogos, porque a gente divulga pouco o nosso trabalho, mas só em parte, porque a nossa cultura também, infelizmente, também não divulga. A pessoa acredita que o psicólogo vai convencer ela a ser desleixado com a saúde. Então, que o psicólogo vai fazer com que ela não cuide da saúde, que ela fique relaxada em relação à saúde. Então,
Não, eu gosto de cuidar da minha saúde porque assim eu preservo minha vida. Tem benefícios de você ficar bastante atento à sua saúde. Eu não quero perder isso. Mas não é isso que o psicólogo vai fazer. Quer dizer, um psicólogo competente vai tentar trazer um equilíbrio. De que você cuide da sua saúde sim, mas cuide de uma forma que vale a pena e que não te adoeça. Uhum, entendi. Olha, temos mais uma. E quem deixa de fazer uma corrida volta para casa, por exemplo, quando vê cachorros. Uhum. Como eu disse, a evitação, essa pergunta é muito boa. A evitação gera mais ansiedade a longo prazo. Como assim, Saulo? Naquele momento que você vê o cachorro e sai de lá, dá um alívio. Porque o cachorro te deixou ansioso, nervoso ou com medo, né? Uhum, E aí você saiu de lá, esse medo baixou, né? Mas aí você não aprendeu a lidar com esse medo. Você não percebeu, não descobriu se o cachorro ia te morder, te machucar de alguma forma, né? Ia te assustar de alguma forma, atrás de você ou algo assim. E você se sente um pouco frágil diante daquela situação, porque você percebeu que você fugiu. Então você está dizendo para o seu lado mais inconsciente, seu lado mais emocional, olha, essa situação realmente era perigosa. Por isso que a gente fugiu. Né? Então, naquele momento, vai aliviar a sua ansiedade, mas a longo prazo a sua ansiedade vai aumentar. entendi. Mais uma aqui. A fobia, a ansiedade, o pânico pode ter relação com traumas de infância? Pode, pode sim. Acho que eu respondi a pergunta. Eu tô brincando, tô brincando. Sim, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a pessoa ouve ao longo da infância dela que ela é muito doentinha, muito frágil, né, e algum familiar cuida muito dela intensamente, mostra para ela vários cuidados que ela precisa fazer, senão ela vai se adoecer, ela pode ter um medo ainda maior de ficar doente. Né? Isso aumenta a chance dela ter transtorno de ansiedade e doença. Hum, Ah, algumas condições da infância, como a ideia de que você tem que ser centrado e super controlado, aumentam a chance de ter ataque de pânico, porque a pessoa quer estar no controle total das emoções e das sensações corporais. Mas a gente não está nesse controle. A gente não tem esse controle. A gente tem algum controle, mas não todo. Em algum momento, você vai sentir coisas estranhas que vão tomar conta de você, em certo aspecto. E isso vai assustar mais essas pessoas que estão acostumadas a ter um controle férreo e querem ter esse controle sempre, do que pessoas que são mais brandas a esse. Também há a possibilidade de algo que me preocupa nesse momento da pandemia. Alguns pais muito bem intencionados, com medo que os filhos contraiam essa doença ou que tragam essa doença para casa, vão assustar os filhos. Né? Vão dizer: se você sair, papai e mamãe vão morrer. Né? Então eles estão bem intencionados, tem um motivo para eles estarem fazendo aquilo. Né? uhum, E é um atalho, né? Você dizer para a criança: papai e mamãe vai morrer, vai convencer a criança, pelo menos a maioria das crianças. Mas isso gera uma ideia de que as pessoas são muito vulneráveis. Né? Quer dizer, se eu fizer esse pequeno ato aqui, meus pais vão morrer. Né? E isso pode sim influenciar uma ansiedade mais intensa em relação à doença em si. Né? uhum. Uma curiosidade minha, tem uma diferença entre a incidência assim, entre homens e mulheres De que, para transtorno de pânico? sim, transtorno de pânico tem mais em mulheres, transtorno de ansiedade e doença também. Agora, no agorafobia, essa diferença realmente é marcante, porque nesses outros dois a diferença não é tão marcante, não. Não, Hum, não, não faz tanta. Não tem tanto impacto a diferença entre homens e mulheres, mas na agorafobia tem muita diferença.
tem muito mais mulheres com agorafobia. Porque os homens fazem um outro caminho, geralmente. Porque se a nossa sociedade não permite que a gente seja vulnerável, né, por esses exemplos extraordinários que ficam esfregando na nossa cara o tempo todo, o machismo, que as mulheres sofrem muito mais que os homens, mas os homens também sofrem com machismo. E aí o que acontece é que eles não se sentem confortáveis com a ideia de estarem vulneráveis, de forma alguma. Uhum. Então, eles deixam de evitar sair de casa. Então, eles têm menos chance de desenvolver agorafobia, mas não quer dizer que eles tenham menos transtorno de pânico Aham. depois disso, né? Porque eles começam a beber, começam a usar drogas. Então, eles vão para um outro caminho. Então, há um alto índice de pessoas com transtorno de pânico e alcoolismo. E a maioria deles é homem. Ah, entendi. Entendi. Eles não fazem tanta evitação quanto as mulheres, mas eles fazem outros comportamentos, né, que podem Sim, agravar, por exemplo. sim, porque eles não sabem lidar com isso e não se sentem confortáveis de se mostrarem vulneráveis, de se mostrarem com medo. Né? Ninguém se sente, mas eles têm uma pressão ainda maior, né? Ah, você é um mariquinha, ah, você é uma menininha, você não é homem. Isso. Isso, machismo, né? E aí eles vão pro lado das drogas, né? Começam a beber esse tipo de coisa. Uhum. Como uma fuga mesmo, né? Isso, é uma fuga, é um tipo de fuga. Sim. Ó, tem mais uma. Existe cura para esses transtornos ou só há como controlar? Essa é uma boa pergunta também. Ótimas perguntas, né? Aliás, do pessoal. Sim. Na psicologia, a gente não costuma usar esse termo. Por quê? Porque cura é a ideia de você tirar algo daquela pessoa, né? Então, uma bactéria, um vírus, você mata aquilo. Mas tem tratamento. Então, algumas abordagens nem vão falar de tratamento, elas não estão interessadas nessa ideia de tratamento. Mas na Uhum. minha abordagem, por exemplo, na terapia cognitiva, comportamental, existe tratamento para o pânico. Sim, e é um tratamento muito eficiente para muitas pessoas. Não há como se fazer promessas que esse tratamento vai funcionar com você especificamente, mas com muitas pessoas ele funciona bem com base nos dados que a gente tem. Eu mesmo, eu fiquei muito interessado em fazer essa live e gosto muito desse assunto, transtorno de pânico, porque eu fiquei surpreso, né, quando eu estava na minha formação, percebendo o quanto as pessoas sofriam com os ataques de pânico, o quanto elas sofriam com transtorno de pânico por anos às vezes, e que tinha um tratamento muito eficiente. Né? Tinha um tratamento que ajuda muitas pessoas. Né? E um tratamento relativamente, em relação a outras terapias, rápido, relativamente. Uhum. Novamente, é importante falar que não há promessas aqui, mas estatisticamente falando, muitas pessoas são tratadas com terapia cognitivo comportamental, com pânico, e tem efeitos mais duradouros do que com medicamentos, muitas vezes. Né? Na Uhum. maioria das vezes, segundo as estatísticas. Né? Entendi. É, eu tava lendo que às vezes demora, em média, assim, 10 anos para a pessoa chegar a esse diagnóstico, né? Então ela já sofreu muito tempo da vida até ser diagnosticada, né? Sim, em parte também por causa dessa confusão, né, de separar o mental e o corporal. Uhum. Então a pessoa fica indo atrás de algum motivo orgânico, de algum motivo do corpo que não seria da mente. E então ela não procura a ajuda de alguém que vai diagnosticar esse transtorno, né? Geralmente as pessoas que chegam na terapia para transtorno de pânico já trazem muitos exames mesmo, que elas já foram em vários profissionais. Elas fazem check-ups anuais e tudo quanto é coisa. Entendi. Olha, temos aqui, você está fazendo atendimento online? Sim, estou fazendo atendimento online, sim. Né? Só online, inclusive, nesse momento.
Certo. Então, só entrar em contato pelo Instagram dele, tá, gente? Uau, então o transtorno de ansiedade pode desencadear o uso problemático de álcool e outras drogas, como a Uhum. gente falou. A agorafobia pode ser resultado do bullying sofrido na infância? Pode, não costuma ser, né? O principal motivo de agorafobia geralmente é ter ataque de pânico, né? Mas outros traumas em ambientes envolvendo muitas pessoas ou em ambientes muito fechados também podem gerar agorafobia. Entendi. O teleatendimento nessa pandemia é uma nova tendência? Comentário. Hashtag desmedicaliza. Deixa a live gravada. Vamos deixar a live gravada, gente. Vai ficar aqui no perfil da Intensamente. E também no nosso canal no YouTube, tá? As pessoas em tempos de pandemia podem também ser atendidas online? Pode e é o que eu recomendo, né? Para quem não pegou Covid, né, não está imune, na verdade a gente nem sabe quanto tempo, em média, né, as pessoas ficam imunes, mas é o recomendável. Eu mesmo não estou atendendo presencialmente. Uhum. Alguma dúvida Olha, sobre? já fui atendida pelo Saulo, ele é excelente. Quem é? Ana Tessa. Ah, sim, Ana. Fico muito feliz. Obrigado pelo elogio. Me curou, ela disse. Temos mais uma pergunta. Como é que a mídia. Calma aí. Como é que a mídia ou a psiquiatria pode influenciar na ansiedade de doença? Hum, como a mídia e a psiquiatria? Pode influenciar na ansiedade de doença. Não sei se eu entendi a pergunta. A pessoa que fez a pergunta, será que você pode mandar de alguma outra forma para ficar melhor para a gente? Bem, já que as perguntas diminuíram, deixa eu revisar algumas coisas, já que novas pessoas entraram. Então, Uhum. pessoal, ficou claro a diferença entre transtorno de pânico e transtorno de ansiedade e doença, né, e agrofobia, e quais influências da pandemia, né, que a pandemia pode ter nesses transtornos? Vamos ver se eles respondem. Pode responder aqui, gente, no chat. Caetano, você pode reformular a sua pergunta, que a gente não entendeu muito bem. A gente ainda tem 15 minutos de live aqui. Ó, tem mais uma. Existe internação para casos de ansiedade? Certo. Existe, mas geralmente não é recomendável, né? Geralmente, casos de ansiedade isolados, a pessoa só tem algum transtorno de ansiedade, não tem nenhum transtorno psicótico, não tem nenhuma intenção de autoextermínio, geralmente não é recomendado a internação. Geralmente a internação vai contribuir apenas para medicamentar essa pessoa, para medicar essa pessoa mais intensamente nesse caso, né? Então, não é para prevenir algo específico, né? Com você tendo um ataque de pânico, não tem perigo nenhum. Eu costumo contar com permissão, inclusive, no caso de um paciente que estava fazendo uma prova da polícia militar que ela tinha que correr, né? TAF, o nome. Sim. E ele teve um ataque de pânico no meio dessa prova, enquanto estava correndo, né? Não tem hipertensão, pessoa que não tem hipertensão, não tem uma doença cardíaca, e conseguiu completar essa prova, TAF, mesmo tendo um ataque de pânico. Então, o ataque de pânico em si, ele é inofensivo, né? Ele é muito angustiante, a pessoa realmente sente que está prestes a desmaiar, morrer Uhum. ou perder o controle de alguma forma, mas ele acaba sendo inofensivo. As pessoas começam a perceber isso
Mesmo pessoas que têm ataques muito fortes, porque elas têm ataques há 10 anos, há 20 anos e nunca Sabe que morreram desse passa, ataque. né? Assim, sabe que passa depois, né? É, é, elas ainda têm os ataques, então, se não procurar ajuda, né? Então, Aham, ainda é muito ansiogênico, mas sim. ela sabe que não, que a chance de morrer é muito pequena se ela olhar em retrospectiva, né? Por Uhum. quanto ela já teve. Ah, aqui a pergunta. A mídia, redes sociais, etc., pode influenciar no agravamento do transtorno de ansiedade de doença? A escolha da pessoa em se expor a esses dados pode sim. Né? Faz parte do transtorno de ansiedade e doença a checagem. Então vamos supor que você seja muito, muito, muito preocupado com a sua saúde e surja um calombo aqui no seu ombro. E aí você começa a tocar nesse calombo, né? Vai tocando e começa a sentir que ele está dolorido. E você toca cada vez mais para checar se ele continua dolorido, porque pode você estar preocupado de ser um câncer ou algo parecido. Quanto mais você toca e aperta nele, mais chance ele vai ter de estar dolorido. Então, isso aumenta a sua ansiedade a longo prazo. Você vai ficando cada vez mais angustiado com aquilo. E quanto mais você checa para ver se aquilo ainda está lá, também isso aumenta a sua ansiedade. Quando a gente está numa situação de pandemia como essa, a checagem é importante para você saber como se cuidar. Mas quando você fica na mídia o dia todo, ouvindo notícia o tempo todo, tentando se autorizar o tempo inteiro sobre esses dados, isso com certeza vai contribuir para a sua ansiedade. Você vai começar a ter dificuldades para dormir, etc. Uhum. Isso, em parte, aconteceu com muitas pessoas no começo da pandemia. Muitas pessoas. Sim, teve até, fizeram até um meme, né? Tipo, às vezes estou sem fazer nada e penso, será que estou com Covid, né? Tô sentindo uma coisinha, será que eu peguei a doença? Sim, sim. Agora surgiu muita tosse psicológica. Surgiu não, já era um fenômeno conhecido, mas tá tendo muita tosse psicológica. Pois é. Como a mente é importante, né? Como é importante a gente cuidar. É, Uhum. deixa eu ver. É, você poderia falar um pouco sobre a expressão respira, que os familiares costumam usá-la durante essas crises. Na verdade, é uma expressão que eu desaconselho. Porque quando a gente está ansioso, a gente tem uma sensação natural e esperada de que precisamos respirar mais, que a gente precisa de mais ar. Significa que a gente precisa de mais ar? Não. Né? Mesmo assim, a gente tem essa sensação de que a gente precisa de mais ar. Se você está sentindo isso, você vai sentir vontade de respirar mais. Se a pessoa te estimula a respirar mais, você pode começar a hiperventilar, respirando cada vez mais e começando a sentir sensações corporais ainda mais angustiantes, né? Por exemplo, a vista pode embaçar e você pode pensar com ainda mais força, com mais certeza que vai desmaiar. Uhum. Então, talvez respira mais devagar ou respira mais naturalmente, talvez seja um pouco mais útil do que apenas respira, né? Entendi. Quanto tempo dura os ataques de pânico? Isso varia de pessoa para pessoa. O ataque de pânico tem esse ciclo, né? Pode durar até a pessoa chegar na emergência, pode durar até ela chegar a tomar um medicamento para ele acabar, ou ele pode durar alguns poucos minutos. Uhum. Ele sempre acaba. Não existe um ataque de pânico que dure para sempre. Ele sempre acaba. Quanto mais a pessoa se lembra, se recorda, consegue. É um momento difícil de pensar em algumas coisas, Uhum. mas quanto mais a pessoa consegue se recordar disso,
mais rápido ele acaba. Entendi, mas de qualquer forma varia, né? De pessoa para pessoa, não dá para dizer um tempo certo, assim. Isso, e a mesma pessoa vai ter diferentes tipos de ataques de pânico. Muitas vezes Ah, desencadeados por pensamentos diferentes e por sensações corporais diferentes. entendi. É, por enquanto não temos mais. E nós temos mais 10 minutos só. Nossa, passou rápido, né? Sim. Bem, a gente pode falar da tosse psicológica, né? É, vamos É, quer falar. dizer, Importante. a gente tem uma preocupação agora significativa e importante com a saúde em relação ao Covid. É uma doença que está hospitalizando muitas pessoas, né? Pessoas estão preocupadas com, talvez não estejam tão preocupadas com a morte, mas tem muita hospitalização e tem consequências, né? Então a gente fica muito atento a possíveis sinais de que está com Covid, né? E um desses sinais é a tosse, desses possíveis sinais. Ah, então é possível que você fique muito atento às sensações da sua garganta e isso estimule ela a ficar irritada, né? Uhum. E você começa a tossir. Quanto mais você tosse, mais ela fica irritada. Como é que você sabe que isso é uma condição de ansiedade, né? Ou você está com sintoma de Covid, né? Difícil saber, na dúvida, principalmente se houver outro sintoma, procure um diagnóstico de um profissional. Mas se você não tem nenhum outro sintoma, ninguém ao seu redor tem sintoma, você está isolado e mesmo assim está tossindo, eu sugiro um teste, que é o seguinte: chama algumas pessoas que você gosta, alguns amigos, para conversar e pede para elas repararem se a sua tosse diminui quando vocês estão falando de assuntos interessantes. Porque se você está relaxado e essa tosse diminuiu, a chance dela ser psicológica é um pouco maior. Interessante. Ah, Saulo, então por que eu não vejo um filme para relaxar e vejo se eu estou tossindo? Porque o filme não vai exigir que você use, né, a sua garganta, né? E já a conversa sim. Então, conversa você está falando, está se estimulando, né? Está estimulando ali as suas cordas Uhum. vocais. E se mesmo assim você ficou sem tossir, quando a conversa estava interessante, divertida, isso é um bom sinal de que é psicológico, né? Entendi. Nossa, muito boa essa dica mesmo. Aí temos mais duas perguntas. Vamos responder rapidinho, que a gente só tem 5 minutos, Tá. infelizmente. Não sei se você já falou sobre isso, mas quais frases podemos dizer para auxiliar alguém no meio de uma crise de ansiedade? Certo. Essa é uma boa pergunta também, e nesse momento muito importante. Para resumir, não invalide a pessoa, não diga que o que ela está sentindo não faz sentido, que ela não devia estar com medo. Ah, tente dizer frases que mostram que você está ali para apoiá-la, independentemente de você concordar se o medo dela tem uma boa origem, se faz sentido para você ou não. Diga que está ali para apoiá-la, né? Seja sincero, né? Claro. Mostre que está ali para ajudá-la, né? E mostre que entende o quão ruim é se sentir como ela está se sentindo, né? E isso tem um efeito da pessoa se sentir mais confortável com você. Eu tenho um vídeo no meu. Ah, qual é o nome daquele? IGTV, que eu falo especificamente sobre isso, sobre como acalmar pessoas que estão ansiosas. É Então, vale a importante se pena dar uma olhada. comunicar, né? Vale É. a pena olhar mesmo. O Instagram dele tem muitas dicas, gente. Por mim, podem ficar falando até as 22 horas que a gente fica aqui. Eu também ficaria, viu? O que causa sensações corporais que desenvolvem um ataque de pânico? Muitas coisas, né? Qualquer coisa, na verdade. Então, por exemplo, o nosso coração
acelera e diminui a velocidade, né, ao longo do dia, né, normalmente. Nossa pressão varia ao longo do dia normalmente. O que acontece é que a pessoa com transtorno de pânico começa a ficar muito atenta a essas variações. Uhum. E aí, quando uma variação dessa acontece com mais intensidade, ela se alarma e essa variação tem um pico, né? Então, por se alarmar, o coração acelera e ela fica cada vez mais assustada com o coração, usando esse exemplo do coração. Agora, o primeiro ataque de pânico realmente geralmente vem de sensações bem aleatórias mesmo. A pessoa não está tão focada, mas talvez ela não tenha comido naquele dia e tenha tido um pico de baixa, aliás, tenha tido uma hipoglicemia, ou ela tenha tido alguma anomalia ali no corpo que era inofensiva, mas que assustou ela, né? Então, tem muitas causas possíveis para o primeiro ataque. Primeiro ataque. Entendi. Mas, Ó, sobre ansiedade, essa vai ser a última, gente, porque não vai mais dar tempo, tá? Só temos 3 minutos. Sobre ansiedade ou até mesmo outro diagnóstico, há uma abordagem dentro da psicologia mais indicada ao tratamento ou se trata de uma escolha pessoal? em muitos aspectos é uma escolha pessoal, porque você tem que se sentir confortável com aquela abordagem. Em outros aspectos, eu fico enviesado, porque eu tenho minha abordagem e eu acho que minha abordagem é a melhor. Sim. Mas eu posso trazer algo menos enviesado, que são dados, né? Então, algumas abordagens se propõem a estudar, fazer testes para ver se vai funcionar mesmo. Outras não. Isso é uma surpresa para quem não é da psicologia, mas algumas abordagens não se propõem Só faz. a testar se elas vão acabar com aquele transtorno. Elas não, muitas vezes elas nem objetivam acabar com aquele transtorno, né? Não é o foco delas. Mas dentre essas que objetivam acabar com o transtorno, no transtorno de pânico, a, a terapia cognitivo-comportamental tem tido os melhores resultados nos estudos. Na agorafobia, a análise do comportamento e a terapia cognitiva comportamental têm resultados muito parecidos. No transtorno de ansiedade e doença, a terapia cognitiva comportamental tem bons resultados, mas tem outras que também têm bons resultados, como a terapia de aceitação e compromisso. Entendi. Aí vai ficar gravado aqui essas dicas, né? Para depois a gente anotar, se precisar. Então temos 1 minuto só, vamos começar a nos despedir, infelizmente. Saulo, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado participar, né, da nossa live. Foi muito especial, tá? Sua participação aqui. Eu fico muito feliz para divulgar, né, esse assunto. Como eu falei, são transtornos que as pessoas sofrem muito por muito tempo e têm tratamentos muito efetivos, né, que às vezes é impressionante, né, como a pessoa se sente melhor depois do tratamento. E é um grande desperdício, né, as pessoas não procurarem ajuda. Então eu tento Saber. divulgar ao máximo, né, o tratamento desses transtornos em especial. Fico muito feliz com a Sim. oportunidade. Muito obrigada. Gente, segue lá no Instagram dele, tem vários vídeos, né, com dicas sobre como lidar com várias situações, comunicação assertiva, né? Ó, pediram uma live sobre luto também, podemos ver a possibilidade, se você achar interessante. Temos vários pedidos aqui. Mas nosso projeto continua e outras lives, né, estão por vir, então continue acompanhando. E vai ficar no YouTube também, no nosso canal. Muito obrigada. Um abração, gente. Até mais. Até. Tá durando mais.